Depois de ter conseguido a atenção do povo de Judá, o profeta Joel os levou a tirar o foco dos gafanhotos e da desolação ao seu redor e perceber que aquela praga simbolizava algo ainda pior. Mas o que poderia ser pior do que aquilo? Isso é o que nós veremos na nossa reflexão de hoje. Neste capítulo, nós percebemos que a pregação do profeta Joel vai aumentando de intensidade. A praga que Judá enfrentava era uma ameaça em 3 pontos. Primeiro, a praga literal dos gafanhotos. Segundo, uma previsão sobre o ataque dos babilônios seguido de cativeiro. E terceiro, uma advertência escatológica sobre o dia do Senhor, que é o assunto principal de hoje. A trombeta deveria ser tocada a fim de avisar sobre o perigo iminente e despertar o povo para enfrentá-lo. O toque da trombeta significava claramente: o dia do Senhor está chegando. Os gafanhotos eram apenas indicadores preliminares das coisas piores que viriam. Joel então proclamou a vinda do dia do Senhor em sua plena consumação, com base no julgamento que a nação de Judá já havia experimentado com a vinda do terrível exército de gafanhotos que escureceu a terra. A descrição é dividida em 3 estrofes. Primeiro, ele descreve a visão deste exército de Deus como que visto de longe, e sua terrível aparência com uma descrição figurativa da devastação causada por ele. Depois, descreve o aparecimento e o avanço deste poderoso exército, dando destaque ao terror que ele causa entre os povos. Pois o dia do Senhor, marcado para o fim dos tempos, será de caráter mundial e não local, como o que estava acontecendo no julgamento da nação de Judá. E por último, seu poder irresistível, dando destaque ao fato de que Yahvé é o general desse exército atacante. Ele é quem brada o grito de batalha do exército dos gafanhotos, como bradaria o grito do exército da Babilônia e bradará no final dos tempos. O dia do Senhor foi, é e será grande e terrível. Ninguém poderá resisti-lo. Quando nós estamos em paz e comunhão com Deus, nós não tememos o dia do Senhor nem a manifestação do seu poder. Mas quem não está em paz com Deus deve sim temer esse dia, porque sentirá o peso da sua ira. Nos dias do profeta Joel, Judá não estava em paz com Deus. Portanto, o dia do Senhor seria um dia de trevas e tristeza para toda a nação. O versículo 11 termina com a pergunta: quem poderá suportar isso? Essa pergunta fica sem resposta. Na realidade, a única resposta possível é inferida no apelo tocante que o profeta é inspirado a fazer para que a justa ira de Yahvé seja evitada. A nação de Judá é chamada ao arrependimento dos seus pecados. E Deus lhes diz como. Primeiro, deveriam se converter ao Senhor de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Mesmo diante daquela situação drástica, o arrependimento ainda seria possível e poderia evitar as calamidades profetizadas. Segundo, a nação também deveria rasgar os seus corações e não as suas roupas. Na cultura judaica, uma expressão de luto conservada até os dias de hoje é rasgar as vestes. É uma forma de expressar uma tristeza profunda. Joel sabia que alguém poderia rasgar suas vestes sem rasgar o coração. Por isso, descreveu o tipo de arrependimento de coração que realmente agradava a Deus. Devia haver um arrependimento que chegasse ao nível da alma. Quem sabe Yahvé daria o seu perdão e reverteria aquela triste situação que a nação estava atravessando. Terceiro,
todos deveriam ser convocados para um jejum e uma reunião solene. Esta reunião deveria ser conduzida pelos sacerdotes. Nela estariam incluídos os idosos e as crianças, mesmo aquelas que ainda estivessem sendo amamentadas. Até os recém-casados deveriam deixar seu quarto de núpcias para participar da reunião solene. Todos deveriam comparecer para endireitar sua situação diante de Deus. No versículo 17, Joel coloca uma rica oração de arrependimento na boca dos sacerdotes do Senhor. Ao pedir poupa o teu povo, ele entendia que a nação merecia o julgamento, mas eles imploravam que Deus tivesse misericórdia, não permitindo que seu povo fosse um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, para que o nome de Yahvé não fosse profanado. Nos versículos 18 a 20, vemos que bastou Judá se arrepender sinceramente e Deus já se dispôs a mudar todo aquele quadro caótico da praga e da seca. Ele prometeu restaurar a prosperidade do reino de Judá, revertendo os efeitos da praga dos gafanhotos e suspendendo a invasão ameaçada nos versículos 1 a 11. Joel convidou a todos a louvar ao Senhor pela restauração que ele havia prometido, mesmo antes de a verem com os próprios olhos. Joel já antevia os pastos verdes e as árvores viçosas e frutíferas restaurados após a destruição dos gafanhotos. O antigo Israel não possuía sistema de irrigação e dependia da chuva para regar suas plantações. Em tempos de seca, nada crescia, mas Deus prometeu restaurar tanto a chuva temporã, que caía no outono, quanto a chuva serôdia, que caía na primavera. Quando Deus restaurasse essas chuvas, Judá teria eiras e lagares cheios. Os gafanhotos tinham devorado as colheitas dos campos, mas Deus prometeu restituir essas colheitas. Havia uma maneira maravilhosa pela qual Deus podia lhes devolver as bênçãos desperdiçadas. Após essa restauração, chegaria um tempo de restauração e bênção definitivas. Este último tempo seria marcado por um derramamento do Espírito de Deus sobre toda a humanidade. O Antigo Testamento contém um rico registro da obra do Espírito, mas ele não foi derramado sobre todos na Antiga Aliança. Apenas certos homens foram cheios do Espírito em determinados momentos para tarefas específicas. Mas aqui, Joel profetiza a gloriosa nova aliança, quando o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a humanidade. Até mesmo seus filhos e filhas, seus velhos e seus jovens seriam cheios do Espírito de Deus. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes, quando 120 seguidores de Jesus, que não eram reis, profetas ou sacerdotes, foram cheios do Espírito Santo. Naquele dia, Pedro usou a profecia de Joel para mostrar aos presentes que, a partir daquele dia, as coisas seriam diferentes. Na nova aliança, todo cristão poderia receber a plenitude do Espírito e ser usado de uma forma especial e maravilhosa. O Espírito Santo seria derramado sobre todos os que crescem. Mas note que Pedro também fez exatamente o mesmo apelo feito pelo profeta Joel: arrependei-vos. Ao dizer mostrarei prodígios no céu e na terra, passamos do dia de Pentecostes e entramos no dia escatológico. Após uma dispensação de misericórdia, segue-se uma dispensação de ira. Este tempo de grande derramamento do Espírito de Deus culminará com sinais cataclísmicos nos céus e na terra, provavelmente acontecimentos sobrenaturais, marcando o fim dos tempos e a chegada do grande e terrível dia do Senhor. O versículo 32 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é outra promessa gloriosa que se seguiria. Neste tempo em que o Espírito de Deus seria derramado, a salvação não seria mais uma questão associada à nação de Israel. Em vez disso, todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo, não importando de que nação viesse.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será isento de julgamento. Invocar o nome do Senhor significa não apenas a adoração pública, mas também a adoração interior, na qual a confissão da boca é também a expressão do coração. Bem, nós já vimos o que irá acontecer antes do dia do Senhor. E amanhã nós iremos ver o que acontecerá durante o dia do Senhor e depois do dia do Senhor. Não perca o último capítulo da nossa minissérie amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!